né, mas talvez falamos do aparecimento. Então, Chaitanya teve o seu aparecimento, assim, nessa época, a Índia, ela estava passando por um momento também um pouco complicado, né, assim, socialmente, né, politicamente, a sua cultura original estava sofrendo muitas agressões, porque realmente outras culturas, outros povos estavam invadindo a Índia. E a Índia não era assim um país assim, não era assim, era muito dividido, né? Não havia uma unidade nacional, assim, uma federação assim. Então eles estavam enfraquecidos, então os outros povos vinham, invadiam, tomavam aqui, tomavam ali. E na época os árabes, muçulmanos especificamente, dominavam muitas regiões da Índia, especialmente o local onde Chaitanya nasceu, o estado da Bengala, era governado pelos muçulmanos, né? E que realmente tinha um grande interesse, além da exploração, né, também de impor a sua cultura, os seus valores, a sua religiosidade, né? E aquela cultura espiritual original da Índia acabava sendo muito sufocada, né? A liberdade era muito tolhida, né? Mas e o cristianismo praticamente era inexistente na Índia, né? O cristianismo ele chegou justamente junto com os europeus, né? Então, oficialmente a história, né, pela história, nós sabemos que o cristianismo chegou lá em 1500 e pouco, né? 1530, 1500, já quando Chaitanya já estava praticamente se retirando, né? Porque Chaitanya ele permaneceu de 1486 a 1534. Ele esteve presente entre nós 48 anos. Então, praticamente, ele não teve um contato com o cristianismo, mas com os muçulmanos, sim, porque eles dominavam grande parte ali, né? O budismo, que já é uma tradição também surgida da Índia, né? E assim, mas o interessante de tudo é que, apesar de ter todas as influências de outras religiosidades, outras culturas e tudo, mas o maior problema de Chaitanya foram as suas próprias própria cultura, né? A própria cultura espiritual, né? Ali, para que nós entendamos que a cultura original do hinduísmo, eles não têm essa maneira das religiões que a gente conhece no Ocidente de pregar, né? O proselitismo, né? Religioso, eles não têm muito essa prática. E até aí tá bom, né? Até aí a gente até chega a ser até admirável de certo ponto de vista, né? Porque a gente sabe que com esse afã de converter, de fazer adeptos, de salvar almas, não sei o quê, muitas religiões destruíram muitas culturas, né? E assim provocaram muita carnificina, né? Muitas tragédias, inclusive no nosso país, no Brasil, né? Dominando outras culturas e obrigando e tudo. Então a tradição religiosa indiana original, elas acreditam no karma, que cada um tem aquilo que merece, né? Do seu merecimento. Então, se eu nasci, por exemplo, numa certa tradição religiosa, dentro de uma certa cultura, até numa certa classe social, econômica e tudo, aquilo é pelo meu karma, atividades de vidas passadas, né? Ou seja, a ideia deles é que se eu cumprir o meu papel atual o melhor possível, eu vou naturalmente me elevar, progredir, né, na escala da evolução, né, e outros renascimentos vir mais evoluído, e assim gradualmente até chegar ao ponto de eu estar realmente preparado para sair desse ciclo que é o chamado ciclo de reencarnações. Essa é
é o que crê a filosofia original, né, védica, né, hinduísta, né? Ou seja, cada um está em uma evolução e não adianta você forçar isso, né? Então eles respeitam outras formas religiosas, não impõem, não há essa conversão como a gente viu acontecer, ainda vemos hoje em dia, que inclusive impondo, né, às vezes até na base da violência, né? Se você não é da minha religião, então você nem devia estar existindo, cara. Bomba em você. Nada disso. Então há esse respeito, né, pela forma da religiosidade do outro, entendendo que cada um está seguindo o seu caminho, né? O Bhagavad Gita, Krishna confirma isso, né? Krishna diz assim que todos seguem meu caminho em todos os aspectos, né? Se eu sou um cristão, se eu sou um indígena, se eu sou um budista, se eu sou um muçulmano, todos estão de certa forma no caminho de Deus, né? Só que Krishna fala, mas eu me revelo para a pessoa, para o adorador, na medida da sua entrega, da sua rendição, né? Mas cada um de certa forma está no caminho de Deus, até mesmo um descrente está no caminho de Deus, porque ser descrente também é uma crença, né? E ele certamente que nesse caminho da descrença ele vai ter muito aprendizado, né? Até chegar ao ponto realmente que Krishna, que Deus espera que ele chegue, né? Então todos seguem meu caminho em todos os aspectos. Então esse aspecto da tradição védica, da tradição antiga da Índia, eu falo védico, né? Justamente é o nome mais apropriado para essa tradição antiga da Índia, chama védico, vem de Veda, né? Que é coisas que são mais que é mais detalhada, a gente não vai entrar muito a fundo, mas aí só há um problema tudo isso, né? Até até bonito, não tá? Até a história está até bonita, não é? Respeito e tal, vamos impor nossa. Mas acontece que a Índia, os ditos patriarcas que zelavam pela religião, eles acabaram se fechando e passaram a não só não pregar e se ocupar da conversão, mas eles impediam o acesso de outros que tinham vontade de ter acesso a essa cultura, impediam que eles tivessem esse acesso. Então, por exemplo, quando Chaitanya chegou, ele viu essa situação. As pessoas que queriam ter uma evolução espiritual, queriam crescer desse caminho espiritual. Eu falo espiritual, mas também o acesso é vedado até para o crescimento até material. Se a pessoa nascesse em uma família que era daquela casta, não podia, por exemplo, e até hoje ainda, infelizmente, há essa influência, essa deturpação do sistema de religiosidade, de cultura védico, né? Até hoje há essa deturpação, mas naquela época, imagina, 500 anos era muito mais, né? Então, eles impediam as pessoas de terem acesso a essa espiritualidade, mesmo que a pessoa quisesse, eles se fechavam, né? Aí Chaitanya disse, não, isso está errado. Se é bom para mim, é bom para todos. Além do mais, a questão de classe social, questão de nacionalidade, questão de gênero, né, sexo, né, raça, tudo isso é externo. Bhagavad Gita, Krishna ensina que nós não somos esse corpo. Krishna ensina que nós somos almas espirituais eternas, além dessa denominação externa, dessa denominação física, de nacionalidade, né, de sexo, de cor, de raça, né, de idade. Então, essa mensagem de Krishna tem que estar disponível a todos. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele combateu assim, de forma muito veemente esses defensores dessas castas. E aí ele teve muito mais do que uma oposição de outras
de outros segmentos, né, situações políticas da época, ou de outras influências religiosas, muito mais, foi a influência dos próprios seguidores da cultura, né, tradicional indiana, porque eles achavam que Chaitanya estava sendo um herege, disponibilizando para todos algo tão valioso que as pessoas não teriam condições de valorizar, nem o povo da Índia que não fosse daquela cultura, daquela casta, não tinha acesso. Quem dizer o povo de outras terras, né? De outros países, que dizer? Então, a figura de Chaitanya é de extrema relevância, já começando daí, né? Ele quebrou essa barreira, né? Ele disponibilizou para todos a mensagem divina de Krishna, e ele propagou um processo de yoga para essa era, que é o chamado Sankirtana Yoga, né? Yoga quer dizer conexão com Deus, conexão divina. Não quer dizer simplesmente aquela prática que a gente conhece de posturas, né? Tipo uma ginástica, que inclusive faz muito bem para a saúde, né? Física e mental, né? Mas yoga não se resume apenas àquelas práticas físicas. Yoga quer dizer união com Deus, vínculo com Deus, né? Então, em última instância, a yoga tem esse propósito, né? De vincular a pessoa a Deus, né? Mesmo sentido de religião, né? Que é religação, mesmo sentido, né? Então, Sankirtana Yoga é o vínculo com Deus através do Sankirtana, que é a glorificação do seu nome, né? Então, aí ele difundiu esse mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, o mantra, ele tem um poder muito especial, né? Por que esse poder especial? Parece apenas um aglomerado de palavrinhas, né? Acontece que as palavras, ela é uma vibração espiritual. O som, mesmo o som emitido nessa plataforma material, ele já é muito poderoso, né? O som, ele tem o poder de fazer alguém chorar, fazer alguém sorrir, fazer alguém se entusiasmar, alguém se desanimar. O som tem o poder de criar e destruir, né? O som, mesmo na plataforma material, que dizer o som na plataforma espiritual. Então, Chaitanya, ele tinha o interesse que a humanidade pudesse realmente se elevar, né? Então, ele concedeu a todos esse método sublime, né? De se entoar esse mantra sagrado, esse mantra Hare Krishna. Há milhares de anos, os yogis, os meditadores na Índia têm, assim, já tinham essa prática, essa busca da elevação espiritual, milhares de anos. Assim como no Ocidente nós temos muitas histórias de pessoas realmente que se dedicaram a esse caminho espiritual. Então, a Índia realmente é especial, tem assim uma característica assim, né, de valorizar muito essas questões espirituais, em detrimento do Ocidente, que realmente trabalha muito, parece que tem mais dificuldade, né? Parece que o Ocidente é mais voltado para o externo, né? Para o material, né? Lá na Índia, por exemplo, você tem uns sábios, né, que residem lá nas montanhas dos Himalaias, e vivem nus. Eles se vestem, sabe com o quê? Com cinzas dos crematórios. E aí, a cada período assim, cada 12 anos, eles descem para um festival grande chamado Kumbh Mela. Kumbh Mela é um festival grande aqui na Índia, que reúne mais de 15 milhões de pessoas. Essas pessoas, elas são muito valorizadas pela sua espiritualidade, vivem uma renúncia completa, vivem nus mesmo, sabe?
E lá em São